Vamos imaginar que estamos passeando pela região do Rio de Janeiro, conhecendo as lendas e contos locais, percebendo a forte presença da cultura indígena, misturando-se às tradições europeias. Apreciando as belezas locais, ao passarmos por Paquetá, encontramos a bela história da Gruta dos Amores. A Ilha de Paquetá, um lugar encantador, apaixonante, muito romântico. Lá foi escrito o romance da Moreninha. Mas a gente não quer falar desse tempo da Ilha de Paquetá. Nós queremos falar de um tempo muito anterior. Porque a Ilha de Paquetá, além de ter as suas histórias, ela também tem suas lendas, seus mitos. Assim como a Baía de Guanabara, ela também tem algumas lendas que nós vamos ver mais lá na frente. Agora, vamos ficar no início dessa nossa Baía de Guanabara, no início dessa nossa Ilha de Paquetá. Nesse tempo, os tamoios eram os povos originários que habitavam a orla toda da Baía de Guanabara e a Ilha de Paquetá. E a ilha é enorme, enorme, com uma vegetação esplendorosa, muitas rochas, grutas. Ela tem uma beleza natural que até hoje é encantadora. Uma orla de praias. E é nesse cenário lindo e encantador que a jovem Poranga vivia. Dentro da sua tribo, vivia Poranga, desbravando toda a ilha, toda aquela beleza natural. Escutando o canto dos pássaros, subindo nas árvores, fazendo tudo o que era possível, o que era bom, o que era que encantava sua alma. Porque Poranga era assim. Ela era uma jovem muito sensível, uma jovem muito amorosa, uma jovem muito corajosa, desbravadora. E Poranga andava pela ilha toda. Até que, um dia, Poranga se depara com um jovem caçador, indígena como ela, mas morava na outra extremidade da ilha. E ela se encanta por ele, Itanhanhã. Ela fica encantada por aquele jovem caçador. E ela começa a acompanhá-lo e percebe que ele tem uma rotina. Todos os dias, ao final da tarde, depois de terminar a sua caçada, ele buscava uma gruta e se deitava no fundo da gruta para descansar. E ali ele dormia. Ela subia para a parte de cima da gruta e dali cantava. Cantava maviosamente. Cantava encantadoramente. Mas o jovem caçador não percebia nada da presença dela. Embora ela tentasse de todas as formas se aproximar dele, ele não percebia a presença dela e ignorava. Então, muito entristecida por essa maneira dele reagir à presença dela, ela se deitou na parte de cima da gruta um dia e ali ela chorou. Chorou muito, chorou copiosamente, chorou toda a água que tinha no seu coração, a água de amor que ela nutria por ele. O seu amor foi saindo por aquelas lágrimas, mas eram muitas lágrimas. Era muita água que descia de seus olhos e caíam na parte de baixo da gruta. E de repente, o jovem acorda com aquela água descendo, ele se espanta e olha para cima.
E ele então, neste momento, se dá conta da presença de Poranga. E ele, encantado, diz: Cunhã Porã, moça linda, na língua tupi. Nesse instante, ele, extasiado com a beleza dessa moça, ele olha para cima, sobe correndo, não se importando que as lágrimas dela tinham criado então uma fonte de água que continuava caindo dentro da gruta. Mas ele fala com ela: essas lágrimas de amor que você tem, eu gostaria de conhecer melhor. Aí descem os dois juntos para a gruta, conversam, se conhecem melhor onde que eles moram, vão cada um para as suas tribos e assim vão cada vez mais se encontrando nesse amor permanente que eles nutrem até o final de seus dias. Visitando sempre e voltando à Gruta dos Amores, bebendo um pouco daquela água que significava a água da vida e do amor. Então, nessa Gruta dos Amores, diz a lenda, dizem as pessoas, que quem queira ter um amor como aqueles dois, Itanhantá e Poranga, deve então beber um pouco dessa água, falando em voz alta os nomes daqueles que amam. Essa aqui é a história, então, que nós queríamos contar para vocês. A história da Gruta dos Amores, lá em Paquetá. Essa história foi recolhida na internet, é de domínio público. Chama-se Gruta dos Amores. E se ao passearmos pelas cidades do interior do estado, nos deparamos com a lenda da Cachoeira Amorosa. Trata-se de uma lenda do folclore fluminense difundida na região da bacia hidrográfica do rio Macabu, em especial no município de Conceição de Macabu. Eu vou contar para vocês a lenda da Amorosa, que é também a história de Ipojucã e Jandira, dois jovens de tribos indígenas diferentes, porém vizinhos. Ipojucã era um caçador, muito habilidoso e muito corajoso. Ele vivia na sua tribo na parte alta do rio, onde dois outros rios se encontram. E ela, Jandira, era uma habilidosa artesã. Fazia cestos e redes com folhas secas da macaúba, que é uma espécie de palmeira. Ela vivia com sua tribo na parte baixa do rio, onde existe até hoje um bambuzal. Os dois eram amiguinhos desde crianças. Desde criança brincavam no rio, pulavam as pedras dos rios, seguiam os peixinhos e tomavam banho de cachoeira. Ela fazia cestos de caça para ele e ele trazia para ela os mais diferentes animais da floresta. Um dia, Ipojucã entrou na mata para caçar. Entrando um pouco na mata, ele viu pegadas muito estranhas no chão. Começou a seguir aquelas pegadas, até chegar a um tronco de uma árvore muito larga, um tronco que tinha um oco. E ele, muito curioso, foi olhar lá dentro daquele oco. E o que ele viu? Ele viu um ser muito estranho, que parecia um índiozinho, mas um índiozinho do cabelo vermelho, bem arrepiado assim para cima, que o cabelo parecia umas labaredas de fogo. E mais estranho ainda, o índiozinho tinha os pés virados para trás. E Pojucã achou aquilo muito estranho e resolveu acordar o índiozinho que estava dormindo. Ei, oi, você aí! O índiozinho acordou de um salto e rapidamente
pulou de dentro de um toco e montou no lombo de um caititu que ia passando exatamente naquele momento. Um caititu, vocês sabem o que é um caititu? É um porco do mato que corre muito rápido. Então, Curupira, montado no caititu, saiu com seu cabelo vermelho pela mata dentro. E Pojucã, saiu correndo atrás deles. E correu, até chegar aonde estava o índiozinho, mais o porco do mato, descansando à beira de um regato, cansados de tanto correr. E Pojucã se aproximou e perguntou: Ei, quem é você? E o índiozinho rapidamente respondeu: Eu sou o Curupira. O Curupira que protejo as florestas, defendo as matas e defendo também os animais. Eu sou o guardião das florestas e dos seus habitantes. Mas me diga uma coisa, por que você não me matou quando você me viu dormindo naquele oco? E Pojucã, com muita calma, respondeu: porque eu não ataco quem está indefeso. Eu só enfrento aqueles que são capazes de me enfrentar. Curupira olhou para ele de cima a baixo e disse: é justo, você é esperto e eu te respeito por isso. Mas você me pegou e ninguém consegue me pegar. Ninguém consegue me pegar porque eu tenho os pés virados para trás. Então, quando eu estou indo para um lado, as pessoas pensam que eu estou voltando. Quando eu estou indo num rumo, pensam que eu estou indo num rumo oposto. Então, ninguém consegue me pegar, mas você me pegou, e por isso eu desejo que você fique com Tupã. Tupã, que é o nosso maior criador, o criador de tudo que existe, e que Tupã proteja seus caminhos. E sumiu novamente montado no caititu pelo mato adentro. Depois o cã, então, voltou para sua tribo, e o tempo passou, os anos se passaram, e Pojucã e Jandira tornaram-se um rapaz e uma moça muito lindos, muito vistosos, muito virtuosos também, cada um com a sua virtude, cada um com a sua habilidade, e se apaixonaram. Um amor lindo, abençoado pelas tribos e pelos pajés de suas tribos. Os dois resolveram ficar noivos e pedir consentimento para se casarem. Os dois pajés de cada tribo concordaram e marcaram o casamento para a primeira noite de lua cheia do mês de novembro. Tudo parecia correr perfeitamente, os preparativos para aquele maravilhoso casamento. E Ipojucã tomou de uma caça como oferenda a Tupã, como agradecimento por todo aquele caminho percorrido e também para pedir proteção e bênção para o seu casamento que ia acontecer logo no dia seguinte. Enquanto ele estava ali compenetrado na sua oferenda a Tupã, aproximou-se Anhangá. Anhangá é um deus oposto e inimigo de Tupã. Anhangá é um espírito destruidor, enquanto Tupã é criador. Como tudo na natureza, tem um lado e tem o outro. E assim Anhangá, que tinha muita inveja de Ipojucã, desde que soube dele através do Curupira, sempre tinha uma inveja, sempre tinha uma raiva, sempre teve uma vontade de pegar Ipojucã de jeito. E assim aproveitou aquele momento em que o Ipojucã estava tão compenetrado e ele foi se aproximando.
E ele tinha também uma qualidade, o Anhangá, de se transformar em qualquer animal da floresta. E assim ele se transformou numa grande onça branca, uma onça diferente de todas aquelas que jamais havia sido vista por ali. E foi se aproximando com muito cuidado para dar um bote em Ipojucã, mas Ipojucã, como grande caçador que era, sentiu, ouviu o peso das patas daquela onça pelo chão e se virou rapidamente. Aí os dois se colocaram frente a frente num duelo, num embate. Mas não aquele embate que um está embolado com o outro, não. Era aquele debate à distância, onde um examinava o outro para ver o momento certo para atacar. Até que Ipojucã mirou e jogou sua lança, que veio bem no peito daquela onça branca. A onça branca caiu ferida, mas a Anhangá era aquela onça branca e, tomado de seus poderes, se revitalizou, como que se tivesse ressuscitado naquela forma daquela onça branca, e novamente começou a provocar Ipojucã para a luta, e nessa provocação ele foi conduzindo, como que perseguindo Ipojucã até a beira do rio. E quem estava lá? Jandira, que tinha ido colher folhas da macaúba para tecer a sua rede nupcial, a rede aonde ela iria dormir com seu amado Ipojucã. Assim que viu Jandira, a onça avançou para cima dela, ela percebeu e gritou: Ipojucã! E Ipojucã saiu rapidamente e lançou com toda a sua força a lança que atravessou o peito daquela onça branca. Quase que ferido mortalmente, mas a onça branca era a Anhangá. E a Anhangá, como divindade, é imortal. Então a Anhangá pegou de todos os seus poderes, de toda a sua força e de toda a sua potência, e para se vingar de Ipojucã e de Jandira, transformou-se numa enorme tromba d'água que veio descendo pelo rio, fazendo um estrondo, e quando chegou ali, foi carregando Ipojucã e Jandira e tudo que estava pela frente para o fundo da cachoeira. Os dois se casaram ali, e ali se formou o amor dos dois, no fundo da cachoeira, que se chama a Cachoeira Amorosa. E se você estiver um dia passando pela região de Conceição do Macabu, vá visitar a Cachoeira da Amorosa. Lá você verá águas abundantes, águas límpidas, que cantam o amor de Ipojucã e Jandira. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr, chuê, chuê. Essa, então, é a lenda da Cachoeira Amorosa de Ipojucã e Jandira. Ela foi recolhida pelo Marcelo Abreu Gomes. Está no livro O ABC de Macabu, Dicionário de Topônimos, Lendas e Curiosidades de Conceição de Macabu, da gráfica Macuco, em 2004. E está também disponível pela internet, aonde nós chegamos até essa lenda. E a fonte a cantar, chuá, chuá, e as águas a correr, chuê, chuê.
Observamos em nossa viagem a riqueza das belezas naturais do Rio de Janeiro, em suas praias, lagoas, florestas, montanhas rochosas, e nos encantamos. Além dessa riqueza de beleza, ainda lembramos a riqueza em ouro e diamantes que escoavam da região sudeste para o Rio de Janeiro. E vem à lembrança a história da Mãe do Ouro. A lenda da Mãe do Ouro é muito conhecida em muitas regiões do Brasil. Bastante conhecida na região sudeste. Alguns dizem que a Mãe do Ouro é uma bola de fogo que aparece às noites e que indica onde existe veios de ouro ou algum tesouro escondido. Às vezes, essa bola de ouro se transforma numa linda mulher. Pois eu ouvi que havia uma belíssima jovem que gostava muito de se banhar no rio. Ela tinha longos cabelos loiros, bem longos mesmo, quase até o chão. E quando entrava na água, parecia que seus cabelos bailavam à sua volta. O rio foi se apaixonando por aquela jovem. E cada dia a levava para mais longe, mais longe, até que um dia não a trouxe de volta. Levou-a para a gruta onde despeja as suas águas e onde guarda muitas joias preciosas. Pois a moça correspondeu ao amor do rio e passou a viver muito feliz naquela gruta. Ela gostava de enfeitar os seus cabelos com aquelas pedras preciosas. Quando chegava a noite, os pássaros noturnos começavam a cantar, havia vagalumes voando, e a jovem saía para se banhar no rio. Conforme ela ia caminhando, aquelas pedras preciosas que enfeitavam seus cabelos iam escorregando e caindo ao chão, como se fossem gotas douradas. Dizem que se alguma mulher, ao ver aquela aparição, fizesse um pedido enquanto aquelas gotas douradas estavam caindo, antes que elas tocassem o solo, o seu pedido seria atendido. Mas aí ela ficaria devendo um favor à Mãe do Ouro. E o que a Mãe do Ouro lhe pedia em troca é que ela fosse algumas noites à gruta para participar das festas que ela realizava lá. Por artes de magia, quando a jovem saía de sua casa à noite, ninguém percebia sua ausência. E ela, então, ia até a gruta. E aí eram cantos, danças, comidas gostosas, amores. Pela manhã, a jovem retornava, ninguém dando pela sua ausência. E assim ela poderia voltar numa outra noite, e numa próxima, e numa próxima. Esse era o verdadeiro tesouro para essas jovens. Essa bela versão da história da Mãe do Ouro foi recolhida por Zuleika de Almeida Prado e está no livro Lendas Brasileiras de Norte a Sul, da editora Elementar. E finalizando este breve passeio pelo Rio de Janeiro, vamos passear pela Baía de Guanabara, mas bem silenciosamente, para não despertar o gigante adormecido. Eu vou contar para vocês um mito de criação que é comum a vários dos nossos povos originários. E em cada região virou folclore. Ela é uma história que se difere no seu conteúdo e no seu desfecho, mas é o mesmo mito de criação. O Criador, quando começou a sua obra, criou a terra, criou as árvores que se transformaram nas florestas e criou os animais dessa floresta.
criou as plantas, as árvores frutíferas, os frutos, as flores e as suas lindas e diferentes cores. Criou os pássaros. Criou as águas e as dividiu em águas doces e águas salgadas. E os animais que distintamente vivem numa e na outra. Tudo era harmonioso. Então ele criou o sol para inaugurar, para anunciar uma nova manhã. Criou as nuvens e o vento. O vento brincava com as nuvens e brinca até hoje, soprando e fazendo formas diferentes, empurrando, trazendo, levando. As nuvens vão de lá para cá, o sabor do vento. Então ele criou a noite. E ela, a noite, era de uma escuridão silenciosa. Então ele criou as estrelas para iluminar um pouco. E criou algumas criaturas noturnas e os sons noturnos apareceram. Então criou a lua e suas 4 fases distintas para marcar a passagem do tempo. E quando ele achou que estava tudo bem, a harmonia era perfeita, o equilíbrio era bonito, ele então criou o ser humano para viver junto, para que tudo fosse um único som, embora fossem sons diferentes, para que tudo fosse uma única cor, embora houvessem cores diferentes, para que tudo fosse harmônico e equilibrado. Mas achou que precisava de alguém para tomar conta disso tudo. Então, o Criador criou um gigante de pedra, forte, poderoso, que iria tomar conta disso tudo, manter o equilíbrio, a harmonia, manter os sons vivos. E assim foi por muito tempo. Até que um belo dia, o gigante de pedra se enamorou de uma linda mulher. Ela era uma indígena de longos cabelos negros como a noite. Seus olhos também eram negros como a noite, mas brilhavam como as estrelas. E o gigante só tinha olhos para ela e se descuidou dos seus afazeres. O Criador percebeu que tinha alguma coisa errada e veio ver o que estava acontecendo e percebeu que o gigante não estava mais tomando conta de tudo que ele tinha criado. Então, deu-lhe uma nova tarefa. Ele iria deitar sobre a costa do Rio de Janeiro e ali, deitado e adormecido, iria tomar conta da entrada da Baía de Guanabara. A cabeça do gigante é a Pedra da Gávea. O corpo longo do gigante é a orla do Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, chegando até a Urca, onde estão os pés desse gigante adormecido, que é o complexo do Pão de Açúcar. Ele é o gigante adormecido, zelando pela entrada da Baía de Guanabara. Contam que um dia esse gigante vai despertar e vai voltar a caminhar pela bela criação. Contam. Será? Assim eu ouvi e assim eu conto para vocês.